Galera, a Rede Globo de televisão foi pro pau, tá? Gastaram boa parte do programa deles, fantástico, tentando desconstruir o que foi mostrado na CNN, dando o tom de que o governo Lula não sabia de nada, tá? Eu vou mostrar nesse vídeo o porquê a Globo tá fazendo isso e os perigos que envolve. Quais são os interesses da Globo e desse governo, não apenas em impor a narrativa do dia 8, mas também em controlar a tua forma de pensar. Vídeo perigoso. Roda a vinheta. Meus amigos, isso aqui que você tá vendo aqui, ó, é a próxima edição da revista Valete. Tá terminando, tá indo pro forno, já foi decidida qual é a capa, vamos tratar da questão indiana. Se você quer se inscrever para ser uma das pessoas que recebem a Valete, que assinam a Valete e ajudam a manter de pé um projeto que tá qualificando o que a gente chama de direita, se inscreve aqui, mbl.org.br/revista. Coloca teu nome, a gente vai entrar em contato e vai fazer você fazer parte da revista, tá bom? É importante, estamos crescendo passo a passo e vamos tornar a Valete a mais importante publicação impressa do Brasil, tá? Em 2 anos você me cobra disso. Pois é, meus amigos, eu vou recapitular de forma bem fácil, bem rapidinha pra você, tá? Dia 8 de janeiro houve uma invasão dos 3 principais prédios do Brasil, tá? Os prédios que representam os poderes estabelecidos, judiciário, legislativo e executivo. Essas invasões, elas foram tocadas por ativistas bolsonaristas que se organizaram em caravanas e que também estavam acampando na frente de tropas do exército lá em Brasília. Isso é fato, isso todo mundo concorda, tá? Eles invadiram e no dia foi tudo muito estranho porque não havia nenhum tipo de defesa da capital federal. Ou seja, imagina você tá em Washington, nos Estados Unidos, um monte de gente vai invadir lá a Casa Branca e não tem ninguém defendendo, vai invadir o Capitólio e não tem ninguém defendendo. Foi o que aconteceu no Brasil. Foi tudo muito estranho, aquelas pessoas que invadiram foram presas, mas ficou no ar um clima estranho. Por que que ninguém empreendeu defesa? Pois bem, o Flávio Dino e o Lula não estavam lá e ficaram fugindo do assunto. E a CPI, que iria debater essa invasão tocada por bolsonaristas, ela foi, não, vamos lá, não precisa mais, e a própria esquerda abandonou. O tempo passa e você começa a perceber que o Flávio Dino teve ciência, sim, de tudo que aconteceu lá. A ponto do Kim Kataguiri, esse que você tá vendo aí, ter demonstrado com documentos que Flávio Dino tinha ciência de que haveria uma invasão. Portanto, o governo sabia que haveria uma invasão. Seu principal ministro, ministro da Justiça, que tinha ciência, não só do ocorrido, mas da gravidade de que eram esses acampamentos, ele, enfim, deixa rolar. Mas isso não parou aí. As imagens que vazaram da CNN, elas colocam, assim, de forma muito clara que o cara que comandava o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, não apenas estava vendo o que aconteceu, como ele ficou lá olhando para os lados, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ou seja, por que diabos o Gabinete de Segurança Institucional, que deveria zelar pela segurança institucional das instituições, ficou quieto? Isso vazou na semana passada. Ele, que é o Gonçalves Dias, que é um homem da mais estrita confiança do Lula, fez a segurança do Lula desde o primeiro mandato dele como presidente, foi demitido, e o PT falou, então vamos pro pau, olha só, isso foram os bolsonaristas que estavam lá. E veja só, meus queridos amigos, essa se tornou a narrativa também da Rede Globo, que veio no último domingo, falar que, olha, tudo isso, vamos liberar todas as imagens. As imagens demonstravam que os funcionários que estavam lá, que foram contratados no período do Bolsonaro, os caras ali do GSI, eles foram lenientes com a invasão. E vamos lá. Eu vou colocar a bola no chão, porque vai vir alguns canais de bolsonaristas que, enfim, eles só querem livrar a barra do Bolsonaro e eles não vão contar a história toda. E quando não contam a história toda, fazem com que a narrativa mentirosa que venha do Fantástico da Rede Globo se imponha. E a verdade é o seguinte, alguém aqui duvida de que havia infiltração de bolsonaristas golpistas dentro das instituições brasileiras? É óbvio que não. Ainda mais quando falamos do GSI, que era comandado por um cara chamado General Augusto Helena, que era a ponta de lança do discurso golpista do Bolsonaro lá. Então, se há alguém e se há um determinado grupo que estava, assim, em Nárnia tentando o golpe de Estado, era o grupo ligado ao General Heleno. E nós sabíamos disso e nós denunciamos isso. E, na verdade, não apenas nós, como toda a imprensa denunciava isso. Então, se havia uma denúncia por parte da imprensa e tudo mais, então é que havia um espírito de combate a intentonas golpistas tocados por aquela turma. Todo mundo está de acordo com isso. O problema, meus amigos, é que o Flávio Dino sabia e o Gonçalves Dias, que era o chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, sabia e estava lá no dia. E ainda tem essas histórias muito estranhas envolvendo, assim, fotógrafos que já estavam lá aguardando os invasores de máscara, tudo protegido. Como é que é? Como é que o cara já tinha ideia do que ia acontecer? Já foi até preparado para tirar a imagem dos caras? A ideia de que o Flávio Dino
E a turma lá, não vou dar bola pro que tá acontecendo, simplesmente deixa invadir e vamos deixar como fosse um cavalo de Troia reverso. Deixa eles entrarem pra eles se ferrarem e nós ganhamos um discurso de estamos agora, fazemos qualquer coisa para defender a democracia. Essa ideia tá plasmada na cabeça de todo mundo que tem 2 neurônios. É óbvio que foi isso que aconteceu. É óbvio que bolsonaristas, idiotas, idiotizados, estavam na frente de quartéis com aquelas roupas verde e amarelo e invadiram de fato. E é óbvio que o governo sabia disso e foi leniente. Isso tá muito claro. E o governo não quis CPMI, não quis nada, porque os documentos que seriam liberados, as pessoas que seriam chamadas para depor, iriam atrapalhar o discurso deles. Só que com a imagem que vazou da CNN, já foi pro saco o discurso. Não tem mais discurso. O Flávio Dino vai ter que se posicionar. O Gonçalves Dias, que foi demitido, já teve que começar a depor e tal. E o que nós temos agora é um governo no corner. A gente já explicou que quando o governo tá no corner, o Lula faz o seguinte, ele manda eu não sabia de nada, eu não tinha ciência de nada, nunca vi, o que é mentira, tá? E a segunda coisa que acontece é o governo começar a ir pro ataque. Então botaram o Reinaldo Azevedo pra ir pro ataque, já vocês vão ver o Felipe Neto, só que a outra arma que eles estão utilizando é a Rede Globo de televisão. Eu tô colocando a Rede Globo aqui como uma arma fundamental, porque desde que esse governo entrou, a Rede Globo se tornou seu principal veículo de propaganda. Tá? Eu tive o desprazer no fim de semana de ligar na Globo News e ver Mônica Waldvogel se tornando uma advogada do petismo. Uma das coisas mais engraçadas que ela faz, e outros jornalistas estão fazendo, é ficarem tratando agora, nos últimos dias, a PF estava intervindo nas eleições ali no Nordeste, fazendo matérias de um tema que hoje é um tema menor, não tô falando que não é um tema importante, mas é um tema menor, simplesmente porque eles querem criar a perspectiva de que havia todo um trabalho golpista com infiltrações tocados pelo Bolsonaro. E, obviamente que isso pode colar se você ficar na polarização entre bolsonaristas e petistas, cada um chamando o outro de golpista. Só que a realidade não tem nada a ver com a polarização deles. A realidade é tentar entender o que os dois agentes, petistas e bolsonaristas, estavam fazendo nessa história toda. E se por um lado o correto é não negar que havia essa tentativa bolsonarista de golpe durante todo esse processo político dos últimos anos, você também não pode negar o que está acontecendo recentemente, que é o que a Globo fica tentando fazer. No fundo, né, a Globo só tá no e o Bolsonaro, hein? Mas e o Bolsonaro? Que é igual alguns bolsonaristas faziam que mas e o PT, hein? Lula vai voltar. Não caiam nessa falácia. Essa é a grande malandragem que a Globo tá fazendo. E a Globo ainda, ela tá fazendo isso porque ela tem uma estratégia oculta, que é o que eu já estou alertando aqui, que vai ser votada essa semana. Que é a legislação para regulamentar as redes sociais. Que a Globo tá fazendo lobby. Botou até na novela uma personagem agora que ela foi vítima de fake news. Né? Simplesmente para criar nas pessoas um conformismo com a ideia de que as redes sociais precisam ser reguladas e os reguladores eles vão poder escolher o que vai ou não vai ser dito e as redes sociais vão ter a responsabilidade de tirar conteúdo do ar, o que é grotesco, o que é antidemocrático. Conforme a sociedade brasileira se organizou por conta das redes sociais, esse despertar produziu inúmeros erros. Tá? Essas tentativas golpistas, as inúmeras fake news são parte dos erros que a sociedade brasileira tomou. Só que o que havia de velha estrutura de poder no Brasil, e a gente chama os velhos políticos, os velhos partidos, grandes empresários e a imprensa, ficaram com medo. E agora esses caras estão organizando, vamos dizer assim, uma grande armação envolvendo o Rede Globo, alguns tribunais superiores, políticos, outros setores da imprensa, para tentar controlar você. O que está rolando de forma bem clara é isso. Então a Rede Globo ela precisa proteger o governo no dia 8, porque o que aconteceu no dia 8, ou melhor, a armação que o governo estava fazendo junto para permitir que aquele golpe desse certo, redundaria em controle de redes sociais e acúmulo de poder por parte do governo Lula. E na prática por parte de todas as oligarquias que governam a gente. Não caiam nisso, não caiam na Rede Globo. Destrua a narrativa da Globo, porque a Globo mentiu, a Globo mente e a Globo só presta de serviço para o nosso país. É isso, espero que tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.